Seja muito bem-vindo para mais um dos nossos vídeos da leitura anual da Bíblia da Ceia. E hoje nós vamos chegando ao final do livro de Mateus e nós vamos falar sobre o momento em que Judas se enforca e também sobre a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. E é muito, tocante esses fatos bíblicos porque eles nos fazem refletir de muitas maneiras. É um texto, muito reflexivo, e eu vou trazer apenas algumas reflexões, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito com você, ou já falou muito com você em cima desses dois textos. E aqui nós precisamos compreender que o remorso é algo tão terrível. Ontem nós falamos sobre essa questão do remorso, uma não mudança de vida, né? Que o remorso nos leva ao não enfrentamento, né? Judas poderia sim ter entregue essa situação da vida dele e pedido perdão, mas isso exigiria muitas outras coisas de Judas, né? E às vezes eu fico pensando, será que a gente está disposto a pagar um preço de mudança? Disposto a pagar um preço que vai exigir que muitas áreas da nossa vida sejam mudadas, alteradas? Vale a pena. Vale a pena nós entrarmos na presença de Deus e dizer, Deus, quais são as áreas da minha vida que eu tenho feito ou vivido, agido como um Judas? E eu não quero me enforcar, eu quero viver uma transformação do Senhor na minha vida. É muito importante isso. Quando Jesus foi levado para Pilatos, ele sabia, né? O texto aqui no versículo 18 vai falar isso, que era inveja das pessoas, mas Jesus não se submeteu ao que as pessoas estavam falando, ao que as pessoas estavam condenando, a maneira como as pessoas estavam o tratando. Por quê? Porque Jesus sabia qual era de fato o propósito dele naquela situação. E aqui é o que eu gostaria de levar você a refletir. Às vezes a gente foca tanto no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão sentindo, no que as pessoas estão pensando, de como elas estão agindo em relação à nossa vida, ou qualquer outra situação que traga interferência na nossa vida, que nós perdemos a nossa noção de propósito. Nós precisamos, ao invés de entrarmos dentro de situações e ficarmos, meu Deus, mas por quê? Eu não mereço. Não, pra quê, né? Por que será que Deus me colocou para passar por isso? E onde Deus quer que eu chegue? Nós precisamos levantar todos os dias com essa noção de propósito. Não interessa o que aconteça, coisas que talvez você saiba, que o próprio Espírito Santo já tenha dito a você que você vai precisar passar, ou coisas que você não tem a menor ideia que você vai passar, mas com uma noção de propósito. Há um propósito de Deus, eu quero viver o propósito de Deus. E em todo o tempo em que Jesus foi humilhado, espancado, ele não se rendeu àquelas coisas justamente porque havia nele um propósito. Então, um dos maiores motivos da gente se render, da gente desistir, da gente desanimar, falar coisas que não deve, ter posturas erradas, é porque nós não temos noção ou sentido do propósito de Deus para nossa vida. Então, hoje, se você está dessa maneira, né, desanimado, sem entender, né, triste, sem motivações, hoje eu te levanto para que você se levante em oração e comece a dizer para Deus, me dê noção de propósito, eu preciso de um propósito. E para nós terminarmos falando sobre esses dois capítulos, né, 27 e 28, Jesus é levado à cruz e quando ele brada, né, Senhor, Senhor, por que me desamparaste, né? Nós bradamos a Deus, né? As nossas vidas, nós somos entregues na mão dele. Jesus entregou o seu Espírito ao Senhor. Então hoje, entregue, aprenda com os momentos mais difíceis da vida de Jesus. Brade a ele, se entregue a ele, se lance nas mãos dele, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. E para nós terminarmos, há um grande comissionamento: vá e ganhe almas, ide fazer discípulos. Eu encontro você no próximo livro. Que Deus te abençoe.